moro relativamente perto, tá? Tô pertinho. Tô a 10 minutinhos daí. Tô perto do... Aí, ó, viu? Se não tivesse tão frio, a gente fazia live mesmo, Já né? pensou, a gente podia fazer uma live, né? Uma live Mas live. Uma hora da noite não estaria bom, não, né, Eda? Só se fosse é uma verdade. Fica lareira ligada. Bom, legal. pessoal, então estamos começando. A galera vai entrando, a gente sabe, né? Está cansado de fazer live aí também, muita gente vê depois. A gente sabe E a disso, é isso aí. gente está com uma concorrência, né? Porque são muitas lives, Eu muitas tô vendo informações, aqui um monte vai aparecer nesse horário. É um monte, né? tem Mas legal. bastante. Aí o pessoal dá mais piadinha, volta depois. Tem uma galera do Rio que eu já, de São Paulo que me segue, que eu já vi também que já passou por aqui. Então, isso mesmo. Quem tá mandando coraçãozinho, aperta aí coraçãozinho, manda live pro pessoal assistir aqui com a gente. Manda E o aviãozinho aí pro pessoal, daí o pessoal vai chegando aí. manda aviãozinho, vai curtir muito com a gente. Então, galera que não me conhece, eu sou a Alessandra, aqui do Segue Alê. Eu criei o que eu chamo o Movimento Esporte Conecta, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. E nessa aí, entre blog, postagens, né, para inspirar o pessoal, para motivar, igual eu comento, eu entrei também na linha de podcast e foi assim que eu cheguei no Edward. Né? É. Entrei numa live também. Estava toda despreparada, descabelada, entrei numa live de manhã lá com ele, a gente conversou um pouquinho Eu te chamei, e né? É porque você clicou no botão para falar, daí eu te chamei. não deu nem, ainda bem que eu estava vestida já, porque lá no Rio ainda tinha vontade, e, mas deu tudo certo e a gente vem trocando algumas figurinhas. Eu criei o podcast Gotas de Energia, o Eder me deu uns insights aí, mas eu descobri também que o Eder tem seu lado esportivo. Né? É. Então, ele vai contar um pouquinho para a gente dessa questão de esporte, empreendedorismo, como que o esporte também ajudou ao foco e determinação para poder aí dentro da escola do podcast chegar onde eles chegaram, ele e o Jefferson. Então, Edward, sinta-se à vontade. Legal, obrigado, Conta um obrigado. pouquinho quem é você aí para gente. Eu agradeço o convite aí. Muito obrigado. Imagina. Ó, o Jefferson tá na área aí também, ó. E aí, Jefferson, tranquilo? Legal. Marcelo Pedro Oficial, Ricardo, Ricardinho, Marcelo Limais. Legal, pessoal. Essa questão do esporte, para mim, começou bem cedo, viu? Assim, relativamente cedo. Mas conta quem é você primeiro. Olha, Eu- bom, vamos lá. Quem que sou eu? Eu sou o Edward. Algumas pessoas me chamam de gringo. É, Gringo porque eu, de fato, não nasci no Brasil, mas moro no Brasil desde os 3 anos de idade. E então eu sou brasileiro. E sou mesmo, né? Apesar de não ter nascido aqui, eu fui registrado como brasileiro. você foi brasileiro. É porque assim, quando eu nasci nos Estados Unidos, mas lá a minha mãe me registrou no consulado. E isso permitiu com que eu tivesse dupla cidadania. Ah, Então, legal. eu sempre digo para as pessoas que é the best of both worlds, o melhor Ah, dos dois mundos. Então, mas eu sempre morei no Brasil, claro, eu vou para os Estados Unidos de vez em quando, mas eu sou bem brasileiro no meu jeito de ser, né? Um pouco diferente dos gringos, dos americanos mesmo, né? E meu pai é americano, nova-iorquino, nasceu na ilha de Manhattan, meu pai. Morou a vida toda no Brooklyn, cresceu no Brooklyn. E, enfim, e a minha mãe, paulista, psicóloga, meu pai era linguista, né? Estudava linguística aplicada, né? Então, enfim, nossa, o Eduardo tá aí também, Eduardo, legal, Eduardo, do Eduz. Tudo bem, Eduardo, também. Tô fazendo uma live aqui diferente. Então foi assim, né? E aí eu vim para o Brasil com 3 anos de idade e até que, para falar a verdade, eu tive um probleminha de adaptação nos primeiros meses aqui ao Brasil, incrível, né? Eu nem sabia direito, eu não estava entendendo muitas coisas, eu tive um pouco de dificuldade na escola
nos primeiros meses. Mas bom, vamos resumir depois eu me tornei engenheiro, sou casado, tenho um filho, uma filha, o meu filho já é adulto, minha filha tem 15 e estou em Curitiba desde 1997, já há mais de 20 anos. Sou engenheiro, que mais? Sou um E cara, aí, sou um cara fala. família e de repente eu virei podcaster. É isso aí. A gente vai falar do podcast, vai falar também, de repente vira podcast, então a gente guarda aí um pouquinho, galera, a gente já vai falar. Mas e você também, eu te cortei no começo, você começou a falar que o esporte também teve sempre presente na tua vida. O que você pratica de atividade esportiva? O que você gostava de fazer? O que você faz hoje? Como tem te Então, ajudado? quando eu era. Eu nunca tive exemplo dentro de casa para fazer esporte. É incrível, porque meu pai não fazia, ele trabalhava muito. Minha mãe também não fazia. Então eu não tinha exemplo dentro de casa para esporte. Mas, quando tinha aula de educação física, eu gostava das aulas de educação física quando tinha aquela aula, pelo menos lá, né? Eu estudei também em colégio público, estadual, né? E a gente tinha aula de. Tinha os dias que a gente ia pra quadra jogar futebol, vôlei, Aham. basquete, todo mundo adorava. E eu não gostava disso. Eu não gostava de esporte assim de. Tinha que pegar a bola, primeiro porque eu era muito ruim mesmo, né? E eu acho que eu era ruim porque eu não gostava. Mas Aham. quando tinha a aula de atletismo, onde você tinha que ficar pulando as coisas, fazendo alongamento, fazendo polichinelo, correndo, eu adorava isso. Era Olha o que eu só. gostava de fazer. Eu adorava o dia que tinha que ficar correndo, ou se tinha jogo de queimada, eu gostava. Então, enfim. Mas aí o que acontece? Então, quando eu comecei eu estava com uns 14, 15 anos mais ou menos, que eu comecei a perceber que eu gostava de correr. Então, acho que o primeiro esporte que eu realmente pensei em fazer, eu corria. E eu corria na época que corrida não era moda. Porque Não é- na época, quando a gente corria, imagina um rapaz de 16 anos correndo no bairro, papapá, medindo o tempo assim tal, e o pessoal achava que eu era meio maluco, né? Não era muito comum, né? Era poucas corridas de rua que tinha tal, mas eu gostava de correr. Então esse foi o meu primeiro contato, assim, que eu fiz com uma certa, assim, frequência. Ó, estão até perguntando aqui do patins. E aí, nesse meio teve patins também? Esse foi outra coisa. E como eu gostava de correr, eu também me interessava por patins. Sabe aquele Holiday on Ice, né? Sei. Que eram os personagens das Disney patinando no gelo. Aquilo, eu olhava para aquilo e achava mó barato aquilo lá. E aí eu estava lá no Ibirapuera, porque eu morava em São Paulo. Lá no Ibirapuera tinha uma turma que sempre patinava. Só que na época eram aqueles patins, os tradicionais, quatro rodas, né? Lado a lado, né? O quad, que a gente chama. Nada, é o que tinha Exato, a presilha em cima, sei lá o quê. isso mesmo. E eu comecei mais ou menos com 16 anos, 17, a patinar. Então eu tinha um patins lá, mas era uma coisa bem ruim e tosca, para falar a verdade. Mais tarde eu comprei um melhorzinho, que era aqueles de bem patinação artística com bota, e eu descobri que eu não dava para patinar com aquilo daquela maneira que eu queria, dando volta no parque inteiro, né? E aí quando eu conheci a turma lá de patinação do Ibirapuera, eu via, o pessoal me ensinou, ó, compra uma chuteira, desmonta o seu patins da bota e monta na chuteira base. E eu Ah, que fiz legal. isso. Eu comprei uma chuteira, arranquei as travas da chuteira, para você ter uma ideia, e montei na base da chuteira e aprendi com o pessoal lá como fazia isso e fiz tudo. Tive que serrar, fazer um monte de coisa lá. E eu tive um patins, ficou muito bom um patins, por sinal. Porque aí ele dá Legal. mais facilidade e agilidade para você fazer manobras, né? E aí eu comprei umas rodas melhores e aí eu passei a patinar com uma boa frequência no Ibirapuera, com uma turma lá, né? Então aí eu já estava com, acho que provavelmente uns 18, estava fazendo 18, sim, né? Quando eu comecei a ir lá e aí fui, né? Fui sempre, de vez em quando eu patinava. Legal. A Fátima está falando aqui que ela amava a Holiday on Ice.
Eu também achava muito legal. E eu gosto muito, né? Por exemplo, tanto é que o jogo coletivo que eu mais gosto é hóquei. Eu Ah, gosto de é? assistir o hóquei. Por exemplo, futebol eu não tenho muita paciência. Para Imagina. nenhum esporte assim de coletivo eu não tenho paciência para ver. Mas hóquei no gelo eu adoro, eu acho legal. Você já tentou alguma vez ou não? Já teve oportunidade Não, de... não, eu já andei, eu ando também no gelo, né? Eu ando de patins no gelo também, não tão bem quanto eu ando no inline, porque hoje eu uso patins inline, eu tenho um patins até ali, ele tem uma roda de 120 milímetros, é uma roda grande, é um patins que Ainda hoje? eu patino, claro, eu Ah, que patino legal. muito, inclusive assim, né? Eu já fiz no Ibirapuera 40 quilômetros, já fiz uma maratona de patins. Fico lá Só 4 horas, 40 quilômetros rodando de patins. Isso que faz o bacana. quê? Uns 2 anos atrás, porque eu não estou sempre lá no Ibirapuera, mas aqui mesmo em Curitiba, fazer 20 quilômetros é meio assim, porque patins, claro, né? Você tem mais velocidade, tudo ali. Então, outra coisa que eu fazia, eu não estou patinando com tanta frequência que eu patinava esses 2 últimos anos por causa da pandemia, né? É. Então, isso diminuiu um pouquinho, né? Mas, por exemplo, semana retrasada eu fui para o Barigui aqui dar uma volta de patins lá. Ah, que legal. E outra coisa que eu fazia direto é patinação noturna aqui em Curitiba. Mas tinha um grupo? O que Tinha que um é? grupo, é um grupo. Então a gente vai do centro ali de Curitiba, perto do Shopping Estação, sai Aham. dali, a gente vai até o Parque São Lourenço, Que também usa legal. parte da ciclovia, volta, a gente sobe até o Batel. Quem conhece Curitiba sabe da distância. Depois do Batel, a gente vai ali quase pro Água Verde e desce aquela avenida que passa lá na frente do Atlético e volta Gente, que legal. pro... tudo à noite, tudo andando, subindo calçada, descendo e Não sabia. correndo, parando em posto. Então eu, assim, e fazia, né? Tipo, dá uns 20 quilômetros, dá um monte de coisa, né? Tem que ter preparo para fazer, né? Sim. É, igual tem um pessoal que tem, não sei aqui em Curitiba, mas lá no Rio também tem um pessoal que vai andar de bicicleta à noite, né? Reúne uma turminha e vai. É, então aqui tem de patins, não sabia. Deve ter dado uma parada também, Eu né, Edu? acredito que sim, porque a pandemia realmente estragou muito essas coisas, né? Mas era toda, assim, tinha uma vez por mês, tinha uma sexta-feira que o pessoal ia fazer a patinação. E eu ia. E era tipo assim, você se encontra lá umas 10 da noite e chega em casa 1 da manhã, né? Porque aí a gente Verdade. para numa praça, fica dando volta lá, tal, aí segue o fluxo, né? O grupo andando, é legal, mas tem que saber andar na rua, né? Porque é mais complicado, né? Tem que ter uma. Então, assim, eu tenho essa prática e eu acho assim muito legal. Às vezes eu tô lá em litoral sul de São Paulo, Peruíbe, né? Não sei se você já ouviu falar de Peruíbe. Sim, eu sou paulista, né? Então eu Então, acabei de criança, eu ia para as praias de lá. sempre quando eu vou para Peruíbe, eu levo meu patins e fico patinando lá, né? O pessoal do prédio acha que eu sou doido, né? Porque ver um senhor desse saindo lá de patins. Opa, Deu uma travada deu aí? uma. Voltou. Deu uma travada. Eu acho que talvez eu tenha problema com a bateria aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas vamos conversando aqui. Então, mas enfim, né? Devem Eu. achar que tá louco, né? Tipo assim, Né? que Não é você muito dá uma comum deslizadinho, né? Não é comum, realmente. um cara de 54, mas você sabe que tem nesse grupo um senhor de 60 anos que faz o Roller Night com a gente lá. Seu Rui. Nossa, ele vai tudo, né? Então tem também, né? Tem de tudo quanto é idade. É, mas isso em todos os esportes também. Se você sempre se mantém ativo, isso daí é mera informação cronológica. Exatamente, né? Então, enfim, né? Então mas é legal, porque quando as pessoas vêm assim para mim, eles ficam olhando. E eu tenho 1,83 m. Tá Imagina um grandão. cara de 1,83 m num patins, você fica mais alto. Então eu fico quase
Fico com mais de 1,90, né? Aquele gigantão É, assim. de não. É. Legal. É. Ô, Edani, você também pratica calistenia, é esse o nome? Então, calistenia eu comecei mais recentemente. Sabe, eu tô com medo que vai detonar aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Pode mexendo aí. Deixa eu Mas pôr primeiro tem que contar pra gente também o que é calistenia, né? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou colocar um adaptador aqui, porque é complicado, né? Chega final do dia e o celular já não dura mais nada a bateria, né? Não dura mais nada. Deixa eu pôr aqui. E eu vou ter que tirar do fone de ouvido. Vamos ver se você me escuta bem, tá? Só um minutinho. Eu tenho feito sem fone, tem ficado bom. Tá me escutando bem? Tá a mesma coisa, Tá tranquilo. bom. É que o celular ajuda. Muito bom. Então vamos assim. Então, calistenia, eu descobri recentemente que eu gostava de calistenia. Eu não sabia disso. Eu nem sabia que tinha nome, porque assim, o que eu já fiz, né? Eu gosto muito também de natação, então também já pratiquei natação, apesar de eu nunca ter tido aula formal, eu tive quando criança, né? Algumas aulas iniciais. Mas por observação, eu nado bem, eu sei que eu nado bem, eu nado com estilo, eu nado com técnica, eu consigo fazer bem tudo isso, né? Inclusive ficar nadando lá. Então, uma época eu também fiz natação, mas a questão da natação também tem a questão de ser muito monótono, de você estar num lugar fechado e tal, né? Então, por isso que eu prefiro correr, porque você está na liberdade. Eu detesto, por É, exemplo, correr numa esteira. eu também não gosto. Eu não gosto, né? Então, eu gosto de correr em parque. Patinação, para mim, Aham. tem a mesma sensação de liberdade, ainda mais quando eu pego na rua, né? Ou vou com uma cidade tipo Peruíbe, que eu patino pela cidade inteira. Você pode ir de um lado para o outro. Aí você ficou com sede, eu entro num bar e pego água e saio do bar e continuo patinando. E é doido, Legal. né? Porque você entra no bar e fica todo mundo te olhando com aquela cara. Mas enfim, e eu também sempre tentei, sempre não, né? Sempre tive a preocupação de fazer exercícios, porque eu pratico karatê e karatê tem muito exercício de solo, né? Ah, E você eu pratica fazia alguns karatê? exercícios de solo, fazer barra, fazer flexão para tríceps e todos esse tipo de exercício, agachamento e várias coisas, né? Usando o próprio peso do corpo. E recentemente que eu descobri que existia uma modalidade de esporte que chama calistenia, que é justamente você usar o próprio peso do corpo como uma forma de se exercitar, né? Ah, Então, e tem o nome de calistenia? Eu não sabia, porque assim, já fiz funcional usando o peso do corpo, eu faço pilates usando o peso do corpo, mas eu não sabia que esse nome relacionava a usar o peso do corpo. porque assim, tem o calos é de rigidez, né? Vem de calo, né? Calo também. Então, Aham. eu acho que é um termo, eu não sei, não sou especialista no termo, mas eu acho que vem dessa palavra calos, onde você usando o próprio corpo, né? Você se torna forte e dá para se tornar muito forte, né? Dessa Sim. forma. É, Você você não deve gostar de academia, né? Igual eu também não gosto muito de ficar dentro da academia, já que você gosta dos esportes aí ao ar livre. Então, usar o peso do corpo para se fortalecer é uma ótima pedida, né? Por quê? Porque eu já fiz academia, mas sério, academia para mim é meio monótono. É, eu também Na não verdade, além de ser monótono, é fechado. Eu não vou dizer que a é. calistenia não pode ser monótona, porque você vai ter que fazer barra, fazer repetição e fazer várias coisas. Mas pelo menos eu não estou preso numa, num, Um num, quadradinho. num quadrado, né? Você entrando naquele equipamento. Eu já fiz academia, né? Até por 2 anos fazia, puxando as coisas, corria na esteirinha lá, né? Tal, por uma questão de prática, né? Mas hoje eu prefiro fazer a calistenia em casa. Até a pandemia ajudou nisso, né? Porque aí eu compro, eu tenho alguns equipamentos, uma barra, também as barras paralelas, que você consegue fazer uma variação muito grande de exercício. E, por exemplo, só em flexão dá para você fazer
de várias formas a flexão de braço, né? Você faz a normal, que o pessoal fica com o braço mais aberto, ou mais fechado, ou mais inclinado. Você pode usar uma parede e fazer ela inclinada, onde você vai usar a musculação das costas, tudo, né? E então é muita coisa que você pode fazer só com o peso do próprio corpo, né? Então dá para imprimir muita variação. E eu consigo fazer no quintal, né? Tô no jardim, às vezes meu cachorro tá perto comigo. Então você tá num ambiente que é mais, Faz a para hora que mim é você... mais agradável. Não, você tem razão, essa questão da... Eu também, eu não fazia Pilates online. E passei a fazer, eu vejo o resultado e também você marca o horário que mais lhe convier. Então mudou o hábito das pessoas, né, de forma geral, a pandemia, mas e tem hábitos que vieram para ajudar todo mundo, né? Quem está trabalhando em casa, os professores que acharam outro nicho de mercado. Então, teve alguns lados positivos, né, Edor, nessa bagunça toda aí. Sempre a gente pode encontrar um lado positivo. Até o karatê, que eu faço 3 vezes por semana, né? E aí as aulas passaram a ser online. Agora a gente voltou presencial também. Mas foi uma coisa até legal, porque o karatê permite que eu faça alguma coisa presencial, assim, online, porque tem coisas que você não precisa estar junto para praticar, né? Alguns movimentos, chute, técnicas, e você pode fazer online. É diferente de, por exemplo, eu tenho o Carlos Almeida, que é um podcaster também, e tem um podcast que chama Jiu-Jitsu Café. Você devia falar com ele também. Ele é esportista faixa preta em jiu-jitsu. Para ele é mais complicado, né? Porque o jiu-jitsu depende de uma pessoa para você treinar, né? Jiu-Jitsu Café é o nome do podcast dele? Jiu-Jitsu Café. Jiu-Jitsu Café. Legal, é um cara legal. Apesar de que ele fez uma temporada, deu uma pausada aí, porque ele tá com outros projetos, mas ele tava fazendo direto no YouTube e nas plataformas também de podcast. Ele tava fazendo e entrevistando atletas do jiu-jitsu. Ele até me entrevistou também, né? Também me entrevistou por causa das artes marciais, né? Ah, legal. E arte marcial, eu também comecei a praticar cedo. Eu acho que eu estava nessa época também, de 17 para 18, que eu comecei a me interessar por isso. Você vê que foi engraçado, porque na época eu estava na escola técnica, e na escola técnica, um pessoal falou, não, vamos fazer karatê, vamos fazer karatê. E onde que é o karatê? É numa igreja, aqui perto. Eu falei, nossa, numa igreja? Que coisa louca, né? E fomos, era uma igreja mórmon, que tinha karatê. Engraçado, eles usavam uma área lá. Eu fiquei 1 ano lá praticando. E o legal é que nunca tentaram me converter, não. Era bem... Não dá mesmo, né? Nada de misturar, era só o Não espaço. misturava, não. E fui lá, e na época, foi um estilo chamado Shotokan do karatê. Esse foi o primeiro que eu tive contato. E beleza, aí eu parei de frequentar lá e depois eu decidi fazer no clube que eu era sócio. Meus pais eram sócios do Clube Banespa em São Paulo. Você deve conhecer lá na Avenida Santo Amaro, né? Não, isso não, porque eu saí pequena de lá e vim para Curitiba. Eu estava em Curitiba há mais tempo que você. Então, eu Ah, sei porque meus parentes ainda moram por lá, mas não sei me virar lá, não. Aqui eu sei. então, lá na Avenida Santo Amaro, perto da estátua do Borba Gato, sabe aquela estátua lá que tá dando o que, né? Olha, o Eduardo Engeman, tudo bem, Eduardo? Legal, obrigado pela presença aí, ó, o Eduardo Fagaraz aqui também. Ô, Eduardo Fagaraz, vamos fazer uma transmissão multiplataforma aí. Que daí te ajuda, né, nas transmissões. Eu ouvi esse nome e falei, ele já ouvi esse nome em algum lugar. Agora eu lembro. O Lauro tá aqui. E aí, Lauro, tudo bem? Maravilha, obrigado aí pela presença. Mas então, aí eu saí do Karatê Shotokan e comecei a fazer um Karatê no Clube Banespa, que é um outro estilo chamado Goju-Ryu, né? E que é um estilo que é um pouco mais relacionado a Okinawa, né?
inclusive quem criou ou propagou o estilo Goju-Ryu foi Miyagi, né? O sobrenome do sensei era Miyagi. Por isso que tem o Miyagi lá do Karate Kid, né? Na verdade, é um nome aí do mundo do Karatê que faz sentido, né? E, Legal, enfim, e aí eu treinei por um bom tempo na época, né? Eu fui até a faixa marrom na época. Do... legal. Então, é muito esportista, né? Tem a parte aeróbica do patins, tem a parte de força da Da calistenia, calistenia, sim. toda a parte de disciplina e foco, que eu sei que as artes marciais nunca pratiquei, mas tenho amigos também do jiu-jitsu, do judô. Já conversei com atletas do jiu-jitsu, judô, e dá uma disciplina bem diferenciada, né? Ainda mais se a pessoa vem aí desde a adolescência, da infância, e pratica até a fase atual, né, de adulto. Exato. E Eu tive meus hiatos, né? Porque depois, quando lá no Banespa, eu treinei até acho que os 24 anos de idade, 25 por aí. Aí depois dá aquele negócio de que clube você fica dependente por um tempo, né? Depois de uma certa idade, você não pode mais ser dependente. E aí eu não, e aí para eu comprar um título era muito caro, daí eu não pude treinar mais lá no Banespa. Aí eu voltei para o Shotokan. Peguei uma a academia na estação Jabaquara, fiquei treinando Shotokan. E eu comecei da branca de novo. Eu cheguei lá, falei com o professor, ó, eu já treinei e tal, mas eu falei para ele, ele falou, tá, tudo bem, você quer continuar da sua faixa, quer fazer, você pode optar. Eu falei, não, não, eu vou começar da branca, porque eu prefiro ser um bom branca do que um péssimo marrom. E aí eu certeza. comecei de novo, né? E fui. Mas eu tive vários recomeços, né? Porque depois, quando eu mudei para Curitiba, aconteceu a mesma coisa. Eu tive que procurar uma outra academia aqui, eu fiquei um tempo parado, e aí recomecei da branca de novo. E aí depois eu parei de novo, e agora mais recentemente, questão de 3 anos, eu voltei. Aí eu achei o meu estilo lá, o Goju-Ryu novamente, que é o que eu queria praticar. E aí, de Aham. novo, eu comecei da branca. Mesma coisa. Bastante. Mas Ah, aí foi mais rápido, né? Porque eu já. sim. Como era o mesmo. Depois, brancas. Era uma. E o legal é que a faixa branca que eu usei agora é a mesma lá de trás, porque eu nunca joguei minha faixa fora. Então é uma branca que tá bem encardida. E, então o pessoal olhava para minha branca e já ficava meio assim, né? Ô, Edward, então, e essa, né, esse mix todo de esportes aí, também eu creio que deve ter te ajudado na tua reinvenção aí de, ó, o Márcio Latuf é um treinador de natação aí de alta performance, que foi técnico da seleção brasileira aí por vários anos. Obrigada, Márcio. É É uma o voz do meu Márcio. podcast. Opa, legal. Obrigado aí pela presença. Puxa, que honra. Ele é uma das vozes do meu podcast, do Esporte Conecta. Tá Legal. sempre. Pô, O legal. último que Obrigado, ele Márcio. gravou na beira da piscina, o Edward. Estava dando aula lá e ele gravou o podcast pra Na gente. beira da piscina. Legal. Assim que é bom mesmo, né? É. Então, e essa reinvenção toda tua aí, eu sei que tu também, né, mudou sua carreira recentemente, quando você entrou aí no mundo do podcast, e agora está estabelecido com a escola do podcast, foi onde eu te encontrei. Conta um pouquinho para a gente sobre a escola do podcast, e daí vamos tentar fazer uma relação aí, se você acha que toda essa tua trajetória esportiva aí te ajuda nessa transição. Ou te ajudou, né? Você já fez a transição. Então, ajuda com certeza. Você sabe que tem outra coisa que eu me interessava muito quando era adolescente, com meus 16, 17 anos, tudo nessa época, assim, eu já fazia patinação, já corria, eu comecei karatê e tal, e eu gostava muito de desenvolvimento pessoal. Já na época eu gostava. Tanto é que eu tenho páginas de papel, assim, escrito, onde eu já tinha, assim, eu acho que eu era com 17 por aí, 16, 17, que eu já tinha as 5 áreas da minha vida que eu queria melhorar.
Naquela época eu já Foi. tinha, eu tenho esse papel, está escrito, está guardado até hoje, onde eu fiz um Uhum. planejamento do que eu queria melhorar, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, do ponto de vista de estudo, tal, né? E é uma coisa que nunca termina, né? Às vezes, quando a gente está lá atrás, né, é jovem, a gente já pensa assim, não, quando eu tiver com meus 40 anos, aí eu já vou saber das coisas, já vou É. estar completo, né? Vamos dizer assim, né? Porque eu já serei um senhor, né? Imagina, né? Hoje eu estou com É, 54 anos e só sei que nada sei. Só sei que é tenho verdade. muito que aprender e às É vezes isso sem aí. saber que a gente pode melhorar alguma coisa, né? E na época eu já lia, por exemplo, o Anthony Robbins, né? Como Despertar Seu Gigante Interior, tal. Alguns livros dessa parte de desenvolvimento pessoal já me fascinavam, né? E eu gostava de ler isso, né? E o que que acontece, né? Tudo bem, depois eu me formei em engenharia, eu adoro engenharia, sou engenheiro, adoro eletrônica, sou um cara que, né, de vez em quando eu quero relaxar, eu brinco com o pessoal, né? Quando eu quero relaxar, eu pego um livro como esse aqui, ó. Esse livro aqui, assim, né? Esse Tá doido. livrinho aqui, eu pego esse livrinho e começo a ler um pouquinho, assim, né? Não, deixa eu relaxar um pouco, vou ver umas coisas de eletrônica aqui. Então eu tenho muita coisa, eu gosto de trabalhos manuais também, né? Então tudo que é técnico que eu tenho que solucionar, eu gosto, como um bom engenheiro, né? Enfim. Aham. E Olha, aí o a que Fátima acontece? falando que esse livro aí ela já falou no podcast dela. Esse livro eu já falei do meu podcast. Ela está falando do Tony Robbins, que é o Despertar um Ah, do Tony Gigante Robbins. Interior. É, exatamente, com Eu dei certeza. uma comentar. É. Porque ela tem um podcast que ela falou de vários livros aí da parte também de desenvolvimento Hum, pessoal, tal, né? Legal, né? Uma Voz na tá. Escuridão, que é o podcast da Fátima Rangel. Ela é aluna nossa aí. Legal. Então, aí você veja que interessante, né? Então eu comecei a minha vida de engenheiro eletrônico, eu trabalhei lá no Unibanco 30 Horas. Lembra do Unibanco 30 Horas? Foi Sim. o Aham. primeiro banco, assim, e eu trabalhava na área de teleinformática. Isso foi lá em 90 por aí. Depois trabalhei na Gradiente e tal. Então tive uma carreira de engenheiro, trabalhando muito em fábrica tal. E Uhum. trabalhei com projeto, enfim, várias coisas, né? Recentemente eu estava na área de telecomunicações, mas você sabe que aí eu comecei o podcast em 2018. 2018, eu já tinha um blog, comecei com blog, porque internet também é uma coisa que me fascinava. Aliás, esse negócio de internet, eu comecei um pouco antes da internet. Um pouco antes. O pessoal não vai saber, mas existe uma coisa antes de existir internet que chamava BBS, que era Bulletin É. Board System. Era uma coisa diferente. É, já ouviu falar do videotexto? Videotexto? Nos Hum, primórdios lá, antes de existir internet, quando tinha modem, a gente conseguia só com modem conectar um computador com outro de maneira temporária e fazer conversas com algumas pessoas. Participar de salas de conversas, mas era muito localizado. Então dava para fazer isso, né? E eu cheguei a estudar isso aí uma época, mas a internet quando chegou me fascinou, tal. Eu sempre estudava, né? Mas assim, resumindo, né, a virada, né? Como é que a virada acontece, né? Aí você começa lá fazendo um blog. 2008 eu comecei fazendo um blog. Aí vou estudando as coisas, vou entendendo o mundo digital. Aí em 2014 eu criei um curso junto com outro amigo meu, que era, olha lá, o Eduardo Engelmann conhece BBS, ó. Ele falou, eu sei. Então, aí eu cheguei a criar um curso online para motoristas profissionais com um amigo meu, que não é o Jefferson. A gente montou uma empresa, tudo, a gente vendia curso online para reciclagem de motorista, para direção defensiva e aham. direção econômica para motorista. Então eu comecei por aí, né? 2014 fiz esse curso, rodou um tempo, tal, depois parou, não avançou muito. E tudo isso eu sempre fiz paralelo com o meu trabalho, sabe? Ah, Tipo, você já gostou.
nos momentos vagos, né? E aí, 2018, na verdade, assim, 2015, eu já escutava muito podcast. Que eu descobri o podcast, e aí podcast tem muita coisa de desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos. E eu É isso que eu ia perguntar. Não tinha aqui não, né? Não era coisa do Brasil. tinha aqui alguma coisa, mas eu fui conhecer primeiro os gringos mesmo, porque já tinha mais coisa lá nos Estados Unidos, era mais desenvolvido. Aqui, por exemplo, tinha muita coisa assim por exemplo, o Jovem Nerd aqui já existe há um bom tempo. O Luciano Pires do Café Brasil já existe desde 2005, 2006, já existe há um tempão. Mas como eu estava muito ligado em desenvolvimento pessoal e seguia muitos autores americanos, daí eu descobri que tinha podcast sobre esses temas nos Estados Unidos. E aí eu criei um blog de desenvolvimento pessoal, e isso foi em 2000 e... Acho que o blog eu comecei em 2008 de maneira muito incipiente, vamos dizer assim. Aí, em 2014, o blog começou a avançar mais um pouquinho, tal, 2015. 2016, e o meu blog era de desenvolvimento pessoal. Aí que chegou o Jefferson, né? Aí o Jefferson sabia que eu tinha blog, e aí ele pediu ajuda para fazer o blog dele, né? Aí eu ajudei ele a fazer blog, e a gente trocava muita figurinha sobre podcast. Aí chegou em 2018 que eu decidi, vamos fazer um podcast. Olha, Daí eu fui recente. descobrir como é que faz podcast, porque na época eu não sabia como. Não tinha a mínima ideia, né? E aí que começou a transformação. Entrou na hora certa, né, Eder? Olha aí, 2018 até agora, não tem nem o quê? 3 anos aí, 3, 4 já estão com a escola do podcast, academia do podcast. Achei vocês por causa do podcast. Já vi a escola do podcast, eu já assisti todas as lives, tirei algumas dúvidas, porque você é um super autodidata, para não falar que você é um pouco nerd, não, hein? Mas acho que é, hein? Nesse ponto é isso mesmo. Enfim, eu pego alguma coisa, eu fico estudando, eu vou destrochando. Eu não tenho. É difícil algo que eu. Por exemplo, podcast. Quando eu comecei lá, né, 2018, na verdade eu e o Jefferson foi no dia 27 de novembro de 2017, que eu mandei uma mensagem para o Jefferson e falei, vamos fazer um podcast? Daí ele falou, topo. Eu tinha um blog de desenvolvimento pessoal, ele também. A gente faria um podcast em conjunto sobre desenvolvimento pessoal. E aí eu procurei informação de como fazer podcast. Eu não encontrei muita coisa. Encontrei alguma coisa aqui no Brasil, mas era meio desconexa. Tinha uma explicação diferente da outra. Aí eu fui começar a estudar os gringos, né? E aí eu destrinchei como é que fazia, descobri como é que fazia. A gente foi lançar em fevereiro, dia 28 de fevereiro de 2018, que eu lancei o primeiro episódio que nós lançamos. Então demorou um tempinho. Tudo bem, era final de ano, tal, a gente não estava naquela corrida toda, né? Então fui estudando esse período, né? E lancei. E a gente começou a fazer. Só que diferentemente das outras tentativas do blog que eu tinha, era tudo muito amador, muito assim, eu não tinha muita audiência, não tinha nada, né? Era um desconhecido, né? Mas o podcast começou a dar certo, sabe? A gente começou a ter público. Daí, até na jornada do podcast, eu explico muito como foi isso aí, né? Aí eu me meti em tudo quanto é grupo de desenvolvimento pessoal aqui em Curitiba. Daí os grupos de empreendedores, daí a gente começava a entrevistar as pessoas. E isso foi fazendo o podcast crescer. E tudo bem, o nosso podcast, mesmo Vida nos Trilhos, que foi esse que a gente criou, não é o mais ouvido do Brasil, está longe disso, né? A gente não tem uma audiência comparável, por exemplo, com o Jovem Nerd, nem com o Luciano Pires. Mas veja só, eu já entrevistei o Luciano Pires do Café Brasil. Isso. Só que aí o que acontece, né? Foi aquilo lá, né? Eu comecei a fazer o podcast. Aí, em 2018, eu fui para o Podcast Movement nos Estados Unidos. E aí, lá eu falei, caramba, vamos fazer um curso de podcast. Porque eles também tinham pessoas que perguntavam como é que faz podcast. E aí começou a escola do podcast.
Que legal. Ô, Pedro, mas me fala uma coisa, você sabe que eu estou passando por um problema, né? Não, vai dar 2 meses agora em agosto, que eu estou lá com o podcast Gotas de Energia. E quando você fala para o pessoal, ouve lá o nosso podcast. Primeiro que alguns não falam nem o nome certo, né? Porque podcast, o que é isso? É o que? Ouve aonde? E quando você divulga no Instagram, aí as pessoas veem só um pouquinho no Instagram, mas depois eu vejo que elas não vão lá ouvir. Porque quando você conversa pessoalmente, tá, não, eu vi lá, ela viu a imagem, mas não ouviu o áudio, né? Assim, de entrada, quando as pessoas perguntam o que é um podcast, como que você explicaria resumidamente o que é um podcast? Porque daí o Hoje em pessoal fala, dia, eu substitui o gosto de rádio, falar. né? É o que exatamente que a gente pode falar para quem pergunta assim? Então, geralmente eu gosto de falar que é a Netflix do rádio. Porque, assim, o podcast, ele não é como uma rádio. Tudo bem, o podcast é só voz. Mas não é uma rádio do tipo... Porque a rádio, você está ouvindo uma coisa que é online. É tipo uma... É algo que está acontecendo ao vivo, geralmente, o rádio. Está transmitindo o que você está ouvindo e está acontecendo naquela hora. O podcast já não é assim, né? Normalmente é algo gravado e que você pode escutar no momento que você quer, na hora que você quer, da onde você estiver. Então eu gosto de definir como uma Netflix de programas de áudio. Netflix com programas de áudio, onde você entra, você vai escolher o tema que você quer assistir, aí você vai achar os podcasts, e dentro dos podcasts você tem os episódios. Uhum. Tem podcasts que é direto, né? E tem podcasts que são temporadas. Como, por exemplo, tem na Netflix, né? Que você tem. Eu gosto do, sei lá, né? Você tem lá um seriado que você gosta, você tem a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira temporada. O podcast pode ter esse formato também, ou pode ser contínuo, né? Então, Legal. olha, quem está aqui é o Rony de Portugal. Tá aí. E aí, Rony, obrigado aí pela presença. É a Áudio. Netflix do rádio, porque realmente ele junta o elemento do rádio, que é a voz, com o elemento da oferta em demanda, que é a Netflix. E melhor ainda porque não precisa pagar, né, Edu? A gente pode ouvir. Exatamente, é uma Netflix gratuita. Isso. Porque esse que é o diferente. Porque o podcast, e tem outra coisa, o podcast é uma mídia descentralizada. Não existe ainda uma empresa que controle o podcast. Porque é diferente, a Netflix é a Netflix. Aí você tem as outras empresas que estão tentando competir com a Netflix. Tem a Globoplay, tem a Amazon, tem a Disney Plus e assim vai, né? Podcast não. Podcast eu crio meu podcast e consigo distribuir de maneira gratuita, sem eu ter que pagar nada, em todas as grandes distribuidoras de podcast, porque é uma tecnologia diferente, né? Sim. É uma coisa bem... Assim, a gente pode perceber alguns movimentos, tipo o Spotify tentando dominar o podcast. A gente percebe claramente. Mas, enfim, ela ainda é uma mídia totalmente que eu não dependo de... Eu não fico preso a nenhuma plataforma, né? Eu tenho mobilidade, né? O seu aluno aqui, ó, porque falou alô mestre, o Jonathan, é, falou que é genial tua definição também achei, Netflix do rádio aí, e acho que ele tá respondendo, é ele que está em Portugal ou não? Ele está em Portugal, lá, ó, 00:47 lá o horário. O que está fazendo acordada aí, a gente? Isso é tanto amor pelo mestre? Mas o Rony é uma coruja. Ah, Olha lá, o Rony é uma coruja. Nossa, de Portugal deve ser madrugada agora. É isso aí, Rony. ele falou, 00:47. Obrigada aí por ter entrado, Jonathan. Tô aqui, depois você vê lá no começo
da nossa live, a história do seu mestre aqui esportiva, que é essa, acho que ele só contou aqui. É que o nome dele, na verdade, é Rowney, mas ele usa Ah, um pseudônimo, né? Ele tá com o pseudônimo dele. Mas é que entendi. eu já conheço, obviamente, né? Então, já entreguei ele. Ah, bacana. Ó, eu tenho uma amiga nadadora que eu também faço live com ela daí. Acho que ela mora na Ilha da Madeira. É Ah, uma maratonista, o Edward. Está no meu podcast também, Gotas de Energia. Aí em Portugal ela está sendo chamada a Rainha dos Mares. ah, Ela já nadou, já fez a volta à Ilha da Madeira, e agora em agosto vai fazer 90 quilômetros de desafio nadando em águas abertas. E é porretinha ela. Ela começou a nadar não faz muito tempo, não, acho que 5 anos atrás. Muito legal. 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 Você sabe que, por exemplo, eu já corri a São Silvestre, né? Uhum. São É, Silvestre eu já fiz, né? Eu corri no último ano que foi à noite. Já faz tempo. cheguei a correr à noite. Quando eu corri a São Silvestre, eu já corri, era de dia. Porque eu falei, à noite eu nunca tive vontade, não. Eu falei, eu vou me largar daqui, para naquela multidão para correr à noite, Mas não foi vale. muito divertido. Eu lembro que naquele ano que eu corri foi o Rolando Veras que ganhou. Ganhava todas. Rolando É, Veras. Eu tava na metade da corrida e ele já tinha vencido ela. é assim mesmo, corrida de rua nem esquenta, a gente tem que ir para se divertir. Muita gente, muito bem. Ô, Edu, o teu aluno aqui falando, ó, o Jonathan tem a sua própria história, então eu vou dar uma olhada lá. Esse perfil dele deve ser igual ele falou, como que ele chamou aqui? Heterônimo. Heterônimo. Ah, não é pseudônimo, é um heterônimo? Como é que é isso, Rony? Explica pra É, gente. eu também não sei, não. É porque Jonathan Segel é o personagem do. Aquele. Como é que chama aquele livro da Gaivota lá, do João Capelo Gaivota? Sei. É Né? antigo, né? Na verdade, o, aqui tem esse nome, mas lá não. No exterior é Jonathan Segel, porque Segel é gaivota. Então, Né? é o Capelo Gaivota. Eu esqueci o começo do livro, mas é um livro que todo mundo conhece. Vou dar uma fuçada lá também depois, Jonathan. O Donadoni, que é um ultramaratonista que eu conheci também aqui no canal, falou da Mayra aqui. Ela é uma fofa nadadora, muito festiva. E é verdade mesmo, ela é muito alegre. Depois olha lá também, Jonathan, você que é de Portugal aí, Mayra Santos Swimmer. É uma. Está conseguindo grandes feitos aí em Portugal. Ela é brasileira, mas ela casou com um português e ela mora lá faz um tempo também. Um pseudônimo é alguma capa, uma espécie de fantasia. Mas e o heterônimo que você colocou? É uma boa pergunta. Eu vou ter que pegar um dicionário. Eu não tenho dicionário aqui. Vai responder pra gente. João Mas é. Capelo Gaivota. É isso aí. João Capelo Gaivota. Esse é o nome que Ah, deram deixa aqui eu perguntar. no... A Fátima que você falou que tem um podcast que faz resumo de livro, né? Exatamente. Ela que... Olha que legal também. Inspirada né, o Edu também me deu algumas dicas, tal. O meu podcast são insights curtos, enfim, de vários atletas e profissionais da área. E aí tem um atleta, o Edu, que eu já fiz 2 lives com ele, ele foi campeão mundial, participou das Olimpíadas lá na década de, acho que 90. E a história dele é muito bacana, Teófilo Laborde. Ele até entrou no começo da live, deu um oizinho aqui. E ele tem um livro chamado Tudo ou Nada. Aí ele me deu um desafio. Eu vou te dar o livro. Você vai ter que gravar áudio para saber que você está lendo o livro, com alguns detalhes importantes, e vai mandar para mim. Opa, Aí eu legal. falei, mas aí o que que eu fiz, Eda? Como eu já estava com o podcast no ar, eu falei, eu posso gravar e aproveitar e transformar esses capítulos em podcast? Enfim, ele concordou, já estou no terceiro capítulo, eu lanço todo sábado um resumo do livro dele. Então, Pô, juntei legal, as legal. duas. Isso é ótimo. Esse tipo de colaboração é muito, muito boa, porque você ajuda a divulgar ele, né?
É. e funciona bem para os dois. Mas só corrigindo, o nome do livro em português é Fernão Capelo Gaivota. Ah, Fernão Fernão, é isso Capelo mesmo. Gaivota. É isso aí. Beleza, não era João, não, tá? Agora tá certinho, o pessoal até corrigiu. Legal. Eu me lembro que Agora o sim, Jonathan. você me perguntou sobre a questão do empreendedorismo e esporte. Isso. Sabe o que eu acho? Uma coisa que para mim era muito claro quando eu corria. Eu ainda corro, mas não tanto quanto antes. Antes eu corria bem mais frequente. Ultimamente eu prefiro, quando eu vou correr, eu prefiro pôr o patins e correr. Só que a dinâmica do patins é diferente, porque você tem muito, tem o momento que você dá o gás e o momento que você dá uma abaixada, porque é difícil você manter a mesma velocidade num local onde outras pessoas estão convivendo com você, né? Então, mas a corrida é aquele negócio, né? Você falou, vou correr 10 quilômetros. E a gente, você corre também, né? Ou não? Você Sim, corre. também. E a Tocou. corrida é aquele negócio, você está correndo contra o seu tempo, então você sabe que você faz, pô, minha passada está mais lenta. Então você tenta fazer, manter aquela. E é engraçado, porque toda vez que eu ia correr, eu falava, não, vou pegar um pouco mais leve. Mas quando você está correndo, você fica teimando que não, eu tenho que fazer pelo menos aquele tempo que eu tinha feito antes. Não pode ser, não posso demorar mais, tem que ser menos. E outra coisa, né? Aquela coisa assim, tá difícil, mas eu tenho que terminar. É. Tá Ainda mais que. difícil, mas eu tenho que terminar. Porque eu falei, não, eu falei que eu vou correr 10 quilômetros. Não pode É. ser 9,5, tem que ser 10. Então, mesmo quando não tinha GPS nem nada, eu lembro que eu pegava os guias de rua, eu fazia o traçado das ruas que eu ia fazer e media lá para saber qual era a quilometragem que eu estava fazendo. E aí eu sabia os tempos que eu. Cada ponto que eu fazia o tempo, eu sabia se eu estava indo melhor ou pior. Eu falava, Uhum. putz, aqui, eu cheguei aqui, tenho que apressar o passo, estou atrasado. Então, esse mindset de você, eu tenho que terminar, ajuda quando você está sendo empreendedor. Porque, assim, tem esse lado romântico do empreendedorismo. Ah, beleza, chegou em novembro, eu pedi a conta, não estou trabalhando mais na engenharia, estou com um negócio online, mas esse é o lado bonito da história, né? O lado mais difícil é o dia a dia, porque o dia a dia é um monte de coisa que a gente tem que fazer que toma tempo, que exige dedicação e que você tem que fazer hoje, é trabalho infinito. Trabalho infinito, exatamente. E é É, você, né? Você é o teu sócio, mas não tem, ou você contrata, não tem muita coisa para. exatamente, você não tem muito. E você tem que, ao mesmo tempo, aprender coisas novas e muitas coisas novas, implementar e. Mas aquele mindset do tipo assim, às vezes eu tô aqui 10 da noite, tal, não sei o quê, aí eu falo, nossa, acho que eu vou descansar. Não, mas você não terminou ainda. Falta Uhum. pouco para chegar. Vai lá. Então, aquele mesmo mindset que eu tenho quando eu estou correndo lá, que eu me propus a fazer, por exemplo, o clássico, né? 5 quilômetros em 25 minutos. Meu, é Uhum. 5 quilômetros em 25 minutos. Né? Tudo bem, hoje eu não devo conseguir fazer em 25, mas eu conseguiria fazer em 30, provavelmente. Né? Mas é 5 quilômetros em 30 minutos. É. E aí você vai. Uhum. Então, eu acho que o esporte ajuda nesse mindset. No mindset de você exercitar o músculo da vontade. E A de ser vontade. obstinado, uma palavra que você sempre coloca, né? É, exatamente, ser obstinado. Mas eu acho que é a vontade mesmo. É porque a gente tem que exercitar esse músculo. Porque se a gente exercita o músculo de desistir, de fazer menos, você vai se acostumar com isso, né? Agora, se É. você exercita o músculo, não, eu consigo um pouquinho mais, eu consigo um pouquinho mais. E a sua premiação, porque assim, quando a gente desiste, ou eu faço, por exemplo, eu me propus a fazer 5 quilômetros, aí eu
não tô legal, tal, tudo bem, às vezes acontece, né? Ah, não tô legal, tô com uma dor aqui, principalmente no começo. Ah, parei no 4,5. Você não se sente tão bem quanto Não. você teria se completasse os 5. Mesmo É, que você tenha que fazer um esforço maior e que aquilo doa um pouco. é, A é sensação de verdade. recompensa é maior no final. É perfeito. Você está falando aí, eu estou lembrando de alguns casos aqui na minha cabeça, meus também, porque a gente não precisa a gente não está falando de esporte competitivo, a gente não está falando nem de ser atleta, é simplesmente de praticar uma atividade física de forma séria, vamos dizer assim, né? Você não está indo lá para brincar, você está indo para fazer o que você se propôs. E você está falando, eu estou lembrando outro dia que eu fui para São Paulo, tive que nadar na piscina que não estava aquecida, estava uns 19 graus, 19,5. E eu já entrei A gente se boicota, né? A gente tenta se boicotar, né? Mas a gente consegue dar a volta por cima justamente pelo que você colocou. Aí eu caí na água gelada pra caramba e falei, ai, o treino que é 3, eu vou fazer 2. Hoje dá pra. Inventando um monte de desculpa na cabeça, né? Aí eu falei, não, aí você faz, você começa a pensar diferente, aí você vê que dá, beleza, completei o treino. Se eu tivesse parado no que minha cabeça queria logo que eu entrei e feito só 2, que é os 4,5 da corrida que você colocou, não ia ser a mesma coisa. Eu ia ficar com o peso na consciência, treino não cumprido, mas era só mais um pouquinho você conseguia. É bem bacana isso que você trouxe mesmo. E a gente traz pro lado, né? Eu também aí dei uma reviravolta na carreira. E é isso mesmo, né? Se a gente não. A gente pode procrastinar um pouquinho, mas não pode ser aquele um pouquinho mais um, porque É, não dá, porque tudo depende de você. é o que a gente diz lá no podcast Vida nos Trilhos. Uma descarrilada, às vezes acontece, você dá uma descarriladinha, tal, vai, mas o bom é que sempre tem sempre o dia seguinte para você começar de novo. E a gente sempre tem um nível anterior que a gente se baseia, né? Então, quando a gente Aham, está fazendo alguma coisa, você vai se baseando. E outra coisa que eu acho que é fundamental, principalmente no dia de hoje, que a gente tem muita distração, é a gente estar focado no que a gente está fazendo. é, É a questão é, da presença, né? é. O mestre Yoda, né, falava para o Luke Skywalker lá, quando estava lá no, quando o Luke conheceu o Yoda pela primeira vez, né? E lá naquele lugar cheio de água, né? Você lembra disso, né? Não sou tão fã, Aí mas eu. eu vi os filmes. Oi? Eu não sou tão fã, mas eu vi os filmes sim. Não Mas vou você gravar viu, assim. né? Então tinha aquela lá que o Luke Skywalker, a nave dele afundou no pântano onde morava lá o Yoda, né? E naquele episódio, né? O Yoda fala assim que o Luke, você sempre pensando no futuro está, nunca aqui e agora, né? Presente, Uhum, né? Então, e isso é complicado quando a gente está. Imagina, você está correndo e aí você já está pensando no próximo compromisso, você está fazendo alguma coisa, você está pensando na próxima uhum, tarefa. E é uma luta constante que a gente tem que fazer para conseguir isolar um pouco e falar, não, peraí, qual é a tarefa que eu me propus agora? Independente se é corrida ou se é um trabalho que eu tenho que fazer, umas postagens ou escrever sim. um blog, gravar um episódio de podcast. Não, agora eu estou gravando um episódio de podcast. E você saber que você tem que completar aqueles 5 quilômetros. Exatamente. É a Ainda mesma mais quando a metáfora. Eu tenho que terminar esse aqui. Aí você começa outra atividade, é outros 5 quilômetros que eu tenho que completar. é. Eu faltava 15 minutos para começar a nossa live e eu consegui. Eu procrastinei uma semana, mas aí eu consegui fechar. Falei, não, eu vou disparar essa tarefa aqui, aí depois eu entro na live. Mas antes eu vou. Mas, porque estava sofrida para sair. Mas é isso mesmo, ainda mais quando o WhatsApp que a gente põe no computador e fica vendo ele apitar lá toda hora, né? E aí é outra distração muito mais fácil, você não precisa nem mexer para o lado e pegar o telefone. Agora tem as facilidades que se você não conseguisse se controlar, é É pior, né? difícil, é difícil. Eu tenho um aluno que ele tem um podcast que chama Mais uma Milha. Sempre Mais faça uma. mais, você só tem.
pense naquela milha, depois você pensa na outra. Uma após a outra. Eu acho que isso Ah, ajuda tanto no esporte como no empreendedorismo, né? Quando a gente vai fazer alguma é, coisa, né? correlação. Obrigada. Olha aí, só antes de encerrar, vamos ler aqui o que o Jonathan escreveu para a gente, o que que é heterônimo. Cadê aqui? Deixa eu achar de novo. Eu sei que ele colocou aqui, pois o heterônimo é um personagem que independe do seu criador. Fernando Fernando, Pessoa criou vários heterônimos. o heterônimo tem uma história tem uma história de vida, lugares e pessoas. Ah, bacana. A live também. Estamos aprendendo com os nossos comentaristas aqui, né, Eda? É. Olha, o Donadoni, E, Tônia, ele tem um comentário legal. A mente nos domina para o negativo, mas tem nela uma força para superar essa pegadinha. Exatamente. E a gente tem que. Lá no começo do podcast do Vida nos Trilhos, eu sempre falo que a gente é a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? isso Só é. que a gente também é a média dos pensamentos que a gente permite que existam na nossa cabeça. Olha, essa Primeiro, também. antes das pessoas que convivem com a gente é a média dos pensamentos que a gente nutre na nossa cabeça. Eu acho que É. talvez até mude a frase agora. Às vezes eu falo isso, né? Olha, lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive. Inclusive, essas suas vozinhas que estão aí na sua cabeça falando com você mesmo, né? É. E a gente tem as vozinhas que falam com a gente, né? E dentro das vozinhas, é aquilo que você falou, né? As vozinhas que levam a gente para trás, para frente, que tira a gente daqui agora. Eu estou fazendo um curso de Mindfulness com uma das instrutoras, uma das vozes do podcast Gotas de Energia também. Então, a gente tem trabalhado isso. Tem atletas que estão gravando para mim, falando justamente de você estar presente, estar correndo, seja presente na corrida, presta atenção na tua passada, né? Não fica lembrando o que você tem que fazer depois, porque realmente atrapalha. Outro dia eu estava ouvindo uma triatleta falar, dar um depoimento dela, e ela falou que ela sofre muito, porque enquanto ela está nadando, ela já lembra que ela tem que sair de lá, tem que sair, pegar a bike, e aí ela não aproveita a natação. A bike está lá, primeiro eu tenho que acabar essa etapa. Então, Exatamente. parece que é tão simples, mas não é, né? Não, não é. É, É uma coisa que pode parecer óbvio, mas ela é muito exatamente. difícil, né? Olha lá, É. vencerá o lobo que tu alimentares. É isso mesmo, ó, o Dona Doni está colocando sensacional, parabéns. E Ele é muito até eu pensar nisso é uma questão de autorresponsabilidade também, porque às vezes Agora, se eu pensar que é o meu pensamento, a culpa é mais. Não culpa, né? Mas a responsabilidade é minha pelos meus pensamentos. é. Olha, Edu, adorei te conhecer um pouquinho mais, ver o teu outro lado, e a gente unir um pouquinho de tudo aí. E foi muito bacana. Parabéns aí pela atividade física, que é constante, faz muito mais coisa do que eu imaginei. Do karatê eu não sabia, né, de fuçar nas redes lá não achei, mas bem legal. E obrigada aí pela disponibilidade, parabéns pela escola do podcast. Sempre estou fuçando lá para aprender um pouquinho mais com vocês. Estou engatinhando ainda. Não, legal, mas continue firme aí. Obrigado pelo convite aí. Sempre é bacana compartilhar um pouco aí do que a gente pode ajudar aí também, né? E a gente sempre aprende também, né? Isso aí, obrigado. Obrigada, pessoal todo que está aí. Para o Jonathan, vai dormir agora, né? Você tem que descansar para ver o Edward essa semana. Que olha, a hora que eu estava acordando, porque aqui em Curitiba a gente acaba acordando mais tarde por causa do frio, né? Eu estava acordando, eu vi você entrar ao vivo, falei, eu não vou entrar ao vivo nem para lembrar ele da live de hoje, porque é muito cedo. Ai. É, Aí, ó, só pra gente encerrar, a Fátima falando que o filme
Poder Além da Vida, eu não vi esse filme. Fala sobre isso que a gente está falando. Ah, legal. É, eu já vi esse filme, é bacana. É. Ah, então tá bom. Ó, Pedro, boa noite para todo mundo. Obrigada. A live fica gravada lá e depois, quando eu jogar no YouTube, eu te dou um avisinho lá para falar que tá lá. Beleza, valeu. Obrigado, hein? Até mais. Valeu. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. Obrigado aí, gente.